Zacarias capítulo 4, a partir do verso 1, nos diz assim aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: "O que você está vendo?" Respondi: "Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda." Então perguntei ao anjo que falava comigo: "Meu senhor, o que é isto?" O anjo que falava comigo disse: "Você não sabe o que é isto?" Respondi: "Não, meu senhor." Ele prosseguiu e me disse: "Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder ou violência, dependendo da sua tradução, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela." Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: "As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra." Verso 11: Então perguntei ao anjo o que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro. E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: "Você não sabe o que é isto?" Eu respondi: "Não, meu senhor." Então ele disse: "São os 2 ungidos, que estão a serviço do Senhor de toda a terra." Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos, pedindo a iluminação do Santo Espírito neste momento. Pai, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra, palavra de vida para nós, palavra que pode penetrar até o mais íntimo e profundo do nosso coração. E nós pedimos para que o Senhor faça isso através do Teu Santo Espírito, que o Senhor conduza não apenas o nosso intelecto, mas também os nossos corações, para fazer aquilo que agrada ao Senhor durante toda a nossa vida. Nos ajude, ó Deus, nos desperte nessa manhã, para vivermos um relacionamento real com o Senhor, e que nós possamos Te adorar e Te servir com todo o nosso ser. Nos ajude, porque somos fracos e limitados, mas o Senhor é Deus forte e poderoso, poderoso o suficiente para transformar a nossa maneira de viver. É em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Despertamento espiritual. Despertamento espiritual. Este é o tema da mensagem nessa manhã. Meus irmãos, e falar de despertamento, de avivamento, é um assunto precioso para nós, urgente e necessário. O que é um despertamento ou avivamento espiritual? Por que é que nós precisamos de um despertamento espiritual hoje? Como nós podemos ver no capítulo de número 4, no verso 1, ele diz: "O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como desperta alguém do sono." Observe que apenas um verso, ele utiliza a palavra despertar 2 vezes, mostrando aqui o tema e o título da nossa mensagem nessa manhã.
E meus irmãos, observe que ele já estava alguém acordado e ele me despertou. E o despertamento espiritual é uma ação de Deus sobre aqueles que estão vivos para Deus. Alguém que já foi convertido pelo Senhor, alguém que já tem uma comunhão com Deus, mas precisa de uma revitalização, precisa de ânimo, de força e de vida. E é isso que Deus vai ministrar aqui a Zacarias, como também a Zorobabel, o líder da nação naqueles dias. Nós estamos aqui expondo o livro de Zacarias, como os irmãos bem sabem, e sabem que Zacarias é o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, mostrando para nós as visões que Deus revelara ao sacerdote Zacarias, fortalecendo a nação de Israel para reconstruir o templo que havia sido destruído. Então, meus irmãos, Zacarias, o seu ministério profético aqui é de fortalecer o coração dos israelitas, de mostrar a eles que Deus estava com eles naquele momento e que eles poderiam retornar para a sua terra natal e ali edificar o templo, símbolo e sinal da presença de Deus junto com o seu povo. Todavia, como os irmãos já também bem conhecem, esse povo ele passava por aflições, por angústia, porque os povos vizinhos pressionavam a nação de Israel naquele momento. Eles tinham poucos recursos, poucas pessoas, e mesmo assim tinha essa grande tarefa nas mãos para poder realizar. Então, Deus chama Zacarias, com seu ministério, a despertar, principalmente, a liderança que estava constituída em Zorobabel e também em Josué como sumo sacerdote. Então, meus irmãos, o avivamento é a ação de Deus na vida do seu povo, trazendo vida em abundância para que eles façam a vontade do Senhor. E é isso que nós vamos ver aqui nessa quinta visão acerca do candelabro de ouro. O capítulo de número 4, meus irmãos, ele vai dando uma continuidade nas visões que Zacarias ele teve. No capítulo 1, ele inicia com a pregação de arrependimento e após isso ele vem mostrando as suas visões. A visão acerca do cavalo e o seu cavaleiro, que mostra que Deus está espiritualmente lutando a favor do seu povo. Na segunda visão, acerca dos reinos, ele vai mostrar que Deus tem o controle e o governo de todos os reinos, não apenas de Israel, mas também daqueles que o levaram cativeiro. E o Senhor vai exercer a justiça e o juízo sobre eles. Na terceira visão, então, Zacarias mostra que Deus está chamando o seu povo para retornar. Volte, porque aqui na casa do Senhor, no templo, onde a sua adoração será restaurada, você será abençoado. Você não tem segurança no mundo perdido de pecado. Então ele chama o seu povo a voltar-se para o Senhor. E isso significava naqueles dias voltar para Israel e reedificar o templo do Senhor. No capítulo de número 3, então, nós temos a quarta visão, aonde ele vai se dirigir primeiramente ao sacerdote, sumo sacerdote Josué, restaurando assim também o ministério sacerdotal. No capítulo de número 4, ele vai falar agora a segunda grande autoridade daqueles dias, que é Zorobabel, o líder da nação na esfera civil. Então, após ele falar e edificar o lado religioso, sacerdotal, de influência religiosa sobre a nação, agora ele se dirige primeiramente a Zorobabel com essa visão. Meus irmãos, a estrutura aqui do capítulo 4 ela é muito interessante. Por quê? Porque primeiro ele dá a visão a Zacarias. Zacarias, como a gente, fica sem entender. Então ele pergunta: o que é isto? Eu não entendi. Então o anjo ele aplica essa visão em Zacarias e depois ele explica. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai observar a visão, a explicação e depois a aplicação dela. Então, do verso 1 até o verso de número 5, nós temos a visão acerca do candelabro de ouro. E nos diz assim a palavra do Senhor: o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. E ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro, todo de ouro, em um vaso de azeite
em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro, vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Então veja que primeiramente o anjo revela aqui a visão a Zacarias e ele não entende essa visão. E nós observamos alguns elementos desta visão. Nós vemos o candelabro, as lâmpadas com seus tubos e também as duas oliveiras. Meus irmãos, Zacarias ele era um sacerdote e ele estava familiarizado com esses elementos. E mesmo sendo despertado pelo Senhor aqui, ele ainda fica sem entender. Essa passagem inicia-se com um despertar de alguém que já estava acordado, mas ainda carecia da revelação do Senhor. Ele carecia da aplicação acerca da sua palavra. O candelabro era um instrumento que era utilizado principalmente no culto, em que do tabernáculo e também do templo, onde ele representava ali o Senhor que ilumina o seu povo. Essa foi a instrução do próprio Deus a Israel para que eles criassem esse candelabro como sinal acerca da sua presença. Com as suas lâmpadas e as oliveiras, o azeite aqui, porque o azeite ele era utilizado para combustão, ou seja, para acender as lâmpadas. Não sei se você já morou no sítio, teve contato, antigamente colocava querosene lá para manter a lamparina acesa. Naqueles dias o que era utilizado para manter o fogo aceso era o óleo de azeite. Então, meus irmãos, Zacarias estava familiarizado com esses elementos, mas ele não entendia o porquê que Deus estava dando essa visão para ele. Como que ele iria aplicar isso? Nós vemos, meus irmãos, que mesmo estando vivo diante do Senhor, mesmo sendo convertidos pela sua palavra, mesmo já tendo comunhão com Ele, nós necessitamos desse despertar também. Isso não foi diferente na história da igreja. Se você se lembrar no dia de Pentecostes, o que estava acontecendo? Os 120 discípulos do Senhor Jesus reunidos, buscando o Senhor em oração, esperando acerca da sua palavra ser cumprida na vida deles. Então, eles buscavam ativamente este avivar do Senhor. Na história da igreja inglesa, houve um grupo de oração muito conhecido, o nome desse grupo de oração era Clube Santo. Ele se iniciou com os irmãos Wesley, John Wesley e Carlos Wesley, e também George Whitefield. Naqueles dias, a igreja passava por uma morbidão espiritual em que eles buscavam a comunhão com o Senhor, com oração, com cânticos, leitura da palavra, e eles se reuniam constantemente para poder buscar o Senhor desta forma. E eles foram visitados pela ação do Espírito Santo. George Whitefield, com aproximadamente 23, 24 anos, após serem reavivados pelo Senhor, ele prega para um grupo de pessoas de aproximadamente 5.000 pessoas, como sinal que Deus abençoara aquele grupo de oração, que se começou de uma forma tão pequena, mas com um desejo no coração de servir e adorar a Deus, porque foram visitados pelo Senhor. O Senhor abençoou assim os seus ministérios, impactando não somente a Inglaterra, mas também Estados Unidos, com a pregação do Evangelho. Meus irmãos, hoje nós vivemos dias difíceis. Eu digo isso com pesar no nosso coração. Dias em que as pessoas não querem relacionamento real com Cristo, de se arrepender e caminhar com Deus, ouvindo a mensagem do Evangelho, confrontando o coração.
É triste de ver a apostasia, a indiferença, a frieza espiritual. Igrejas que buscam pregar o Evangelho com fidelidade, carecendo de membresia, porque as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Carecendo de recursos, porque a pregação do Evangelho, ela vem para tirar os ídolos do nosso coração. E muitos têm se esfriado e afastado da fé. Como diz as Escrituras, que no final dos dias o amor de muitos esfriará. E é o que nós estamos vendo. E nossa oração nessa manhã é para que Deus nos avive, para que Ele nos visite com um verdadeiro poder e que aqueça o nosso coração. Amém. Que nós não venhamos viver apenas uma religiosidade, mas um comprometimento real com o Senhor. Aqueles que já estão vivos para Deus, mas que carecem e precisam de serem reavivados. Precisam verdadeiramente do sopro do Espírito Santo, como no vale de ossos secos em Ezequiel, e se tornarem um grande exército para Deus. É isso que nós, como igreja do Senhor, necessitamos nos nossos dias. De ter uma igreja que influencie a sua sociedade e a vida de outras pessoas. Que esse avivamento, meus irmãos, desperte no meu e no seu coração. E qual que é o sinal que você está sendo avivado por Deus? Qual que é o sinal de que Deus está trabalhando ativamente na sua vida, que Ele está te despertando? Primeiro é que você ouve a sua voz. Mesmo sem entender na sua complexidade tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer, mas o primeiro ato é que você ouve a voz de Deus, você tem sede de justiça, você quer ter comunhão com Ele. O sinal, se você quer saber se você tem sinal de vida de Deus no seu coração, é sonde como estão as suas orações. As orações, meus irmãos, é o sinal de vida que há em nós, a vida do Espírito Santo fluindo no nosso coração. Por isso, sonde o seu coração, as suas atitudes, e veja que você também necessita desse despertar do Senhor. Que embora esse despertamento seja uma ação de Deus, e nós não temos como planejar um avivamento, mas nós precisamos buscá-lo. Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu não amo o Senhor como eu devo amar. Senhor, tenha compaixão da minha família, porque se depender de mim está tudo perdido. Senhor, salva o meu filho, Senhor, salva a minha filha, o meu irmão, o meu vizinho, Senhor. Se as questões espirituais não fazem parte dos seus pensamentos, é porque você está se desviando do caminho do Senhor. Se as questões do alto não mexem com o seu coração, com as suas emoções, é porque alguma coisa está errada. Mesmo você já tendo sido tocado pelo Senhor, nós precisamos de um despertar da parte do Senhor. Então, do verso 1 ao verso de número 5, ele revela a visão a Zacarias. Zacarias fica sem entender e pergunta o que isto significa. O significado desta visão, o anjo vai oferecer a partir do verso de número 11. Porque no verso de número 11, Zacarias pergunta novamente o significado. Ouça o que ele disse. Então perguntei ao anjo, o que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta. O que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem azeite dourado? Ele me respondeu, você não sabe o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Então ele disse, observe a explicação do anjo à visão. No verso de número 14, são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Amém. Meus irmãos, a palavra ungido aqui é aquele que foi separado, aquele que foi capacitado para exercer um ofício. Isso no Antigo Testamento havia um ritual específico para a unção do sacerdote, do sumo sacerdote e também dos reis. Então, toda vez que alguém assumiu o trono do reinado de Israel, se realizava esta cerimônia
como se fosse uma ordenação. E também assim era com os ofícios sacerdotais. Quando ele vai dizer esses dois são os ungidos que estão ao serviço do Senhor de toda a terra, ele está se dirigindo a Zorobabel, que era o líder civil da nação naqueles dias, e também, como ele disse no capítulo anterior, a Josué, o sumo sacerdote. Ele está dizendo que esses dois personagens, eles estão a serviço do Senhor de toda a terra. Então essa é a explicação da visão. O que significa então as duas oliveiras? Quem são essas duas oliveiras? São os dois ofícios, o do governo e também um religioso. Quem estava ocupando naqueles dias? Zorobabel e também Josué. Mostrando assim que aqueles que estão para liderar a nação de uma forma civil e também de uma forma espiritual foram separados por Deus e estão a serviço de Deus. Ele explica aqui o significado das duas oliveiras. Talvez você diga, tá bom, entendi qual é o significado das duas oliveiras. A esfera civil, a esfera religiosa, o poder civil, o poder religioso. Mas e o candelabro? Qual é o significado dele? Apocalipse, capítulo 1, nos revela qual o significado deste candelabro. O candelabro em Apocalipse, capítulo 1, significa as 7 igrejas que estão espalhadas na Ásia Menor. O candelabro aqui, ele significa o povo de Deus redimido para o louvor da sua glória. Qual é então o significado da visão? Que tanto o poder civil como o poder religioso, eles estão para abençoar o povo de Deus. Eles estão para que eles sejam a luz do mundo. Então veja que a visão que ele teve naqueles dias é que tanto o poder civil como o religioso deve fazer da nação de Israel aqueles que são luzeiros para o mundo, para que todos aqueles que olhem para a nação de Israel vejam o Deus pelo qual eles servem, porque este era o papel e o propósito de Israel no Antigo Testamento, assim como é o papel e o propósito da igreja hoje. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Então, tanto o poder civil como religioso deve proporcionar tudo aquilo que a igreja necessita. Essa é a ideia da visão aqui de Zacarias. Então, isso fica bastante claro para nós através da palavra de Deus. Os dois ungidos são os dois poderes constituídos por Deus. Nós vemos isso no Antigo Testamento também, meus irmãos, de uma forma muito clara, através do ministério de Arão, de Moisés, Arão representando o sacerdócio, a esfera espiritual, e Moisés civil, liderando e governando o povo de Deus. Personagens separados para a glória de Deus e serviço do seu povo. Quando nós vamos em Efésios, capítulo de número 4, nós vemos que Deus deu profeta, Deus deu apóstolos para a igreja, Deus deu líderes e mestres com um objetivo, de edificar o povo de Deus. Então veja que todos esses ofícios, eles têm um propósito, que é a edificação da igreja. A autoridade civil e religiosa refletem aqui a autoridade acerca que nós experimentamos no lar. Embora essa palavra seja direcionada a esses líderes, elas também podem serem aplicadas a nós, porque toda liderança, de uma nação, de uma igreja, ela reflete a liderança que nós temos em casa. Isso é muito comum, mas isso é notório de se ver. E é engraçado que às vezes as pessoas reclamam, por exemplo, da esfera civil, Fala que político é tudo ladrão, que não tem como confiar na classe política, porque ali é tudo corrompido. Eu acho engraçado isso. Sabe por quê? Essa semana, eu precisei levar o Pedrinho no hospital, coisa de criança. E eu fui utilizar o banheiro do hospital público. Eu cheguei no banheiro e me deparei com uma imagem estranha. Por quê? O rolo do papel higiênico tinha um suporte, e nesse suporte tinha um cadeado. Aí eu pensei, rapaz, como que a pessoa é capaz de roubar até um papel higiênico do banheiro público? E ela reclama do político lá. O político lá veio da onde? Veio do povo.
Então as pessoas reclamam que há corrupção no meio da política, há corrupção no meio não sei de onde, mas não vê a corrupção do seu próprio coração e das suas próprias atitudes. Se a pessoa não é fiel nem no pouco, não vai ser no muito? Nunca! Então, meus irmãos, nós devemos orar ao Senhor pedindo um avivamento espiritual também na sociedade política, na sociedade religiosa. Hoje, inúmeros pastores caindo em escândalos e vergonha. Essa semana mesmo vi o relato de um pastor casado pela 4ª vez. E você fala para mim que a igreja não precisa de um avivamento espiritual, de uma ação de Deus? É só Deus para mudar. Senão, meus irmãos, nós não seremos nunca sal e luz da terra. Então, que o Senhor tenha graça e misericórdia de nós e nos visite realmente com poder e graça. Que essa transformação se inicie primeiramente nos nossos lares. Que nós possamos experimentar o poder e a ação de Deus. Porque é isso que Ele faz, Ele transforma através da ação sobrenatural do Espírito. É o que nós vamos ver a partir do verso 6. Então observe, primeiro nós vimos a visão, segundo, a explicação que o anjo dá a essa visão, agora ele vai aplicar a visão aqui em Zorobabel. A partir do verso 6 nós lemos: Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará pedra de remate do templo, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Amém. Então veja, meus irmãos, que aqui o anjo está aplicando a mensagem a Zorobabel. E qual que é a aplicação dessa mensagem? Ele está dizendo primeiro no verso 6, não por força, nem por violência ou poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que ele vai exercer o seu ofício? Como é que ele vai fazer aquilo que agrada ao Senhor? Como é que ele vai terminar a obra do templo? Não pela sua força, nem pelo seu poder, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Veja que aqui ele diz que não é pela ação humana, mas é pela ação do próprio Deus através dos seus servos. Não por força, a palavra força aí é um termo militar de bravura. E a palavra poder é mão de obra suficiente. O que significa? Não é por causa da bravura de Zorobabel. Porque se a gente observar no livro de Esdras, e Neemias, a gente vai ver que o Zorobabel ele era um homem valente mesmo. Tinha um povo lá se casando com mulher estrangeira, ele pega pro cabelo, dá tapa para a orelha, o cabra se aprumar, era cabra valente. Mas o Senhor diz, não é pela sua força, não é pela violência, não é pelas suas capacidades, também não é pelos recursos, mas é pelo meu Espírito. Observe que no verso de número 7 ele diz: quem é você, ó grande monte? O que significa esse monte? São os obstáculos que impedem a obra de Deus. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície. Ou seja, o Espírito do Senhor retirará todos os obstáculos que impedem a obra do Senhor. As mãos de Zorobabel que iniciaram essa obra, ela também vai concluir. O que o Senhor está fazendo aqui? Está animando Zorobabel acerca da sua atividade, do seu ofício. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele está animando o servo do Senhor aqui para continuar fazendo a vontade do Senhor. E qual é a ação do Espírito Santo, meus irmãos?
Se nós observarmos aqui claramente no texto da Sagrada Escritura, vai dizer que é eliminando as barreiras, é tirando os empecilhos que há toda a oposição contra a obra de Deus. É isso que o Espírito Santo faz, para que a igreja continue avançando e glorificando o seu Senhor. Ele capacita Zorobabel, as suas mesmas mãos que iniciaram aquelas que vão concluir. Veja que o Espírito Santo, ele tira as barreiras externas e também capacita a fazer o seu chamado. E ele também honra e exalta a obra do seu servo. No verso de número 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. O prumo aqui como instrumento de edificação. É interessante, meus irmãos, que as barreiras internas e externas, elas são destruídas pelo Senhor. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, qual é a maior barreira que tem impedido você de realizar a obra de Deus? Talvez você diga, pastor, a minha maior barreira são as minhas emoções, eu não consigo lidar com os meus sentimentos. Por vezes ele me domina. Sentimento de ira, de indignação, de raiva, de tristeza. Os meus sentimentos são uma barreira que me impedem de prosseguir na obra da santificação. Talvez você entenda que a sua maior barreira são as dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho, problemas de relacionamento. Quem é que age de uma forma intencional, que elimina essas barreiras? Vai dizer a palavra do Senhor que é o Espírito Santo do Senhor. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O que é que mais entristece o seu coração? Saiba que o Senhor pode resolver este problema. Nós vemos alguns problemas desse revelados nas Escrituras. Quando o povo de Deus estava perto de entrar na Terra Prometida, Moisés enviou seus espias e ficou 40 dias lá. Quando os espias retornaram, ele disse, rapaz, lá os homens é tudo gigante, a gente é como gafanhoto diante deles, a gente vai se lascar se entrar lá. Apenas Josué e Caleb se permaneceram firmes. Mas os outros desanimaram o povo. Então o povo passou a ter o quê? Medo. Eu te pergunto, o povo de Israel entrou na Terra Prometida? Entrou. Deus disciplinou a sua nação, Ele tratou do pecado do seu povo, mas eles entraram na Terra Prometida. De uma ação extraordinária, derrubando os muros de Jericó. E é isso que Ele faz na nossa vida. Ele elimina as barreiras externas e internas a fim de que o propósito dEle seja estabelecido. A fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado. A fim de que nós sejamos luz para este mundo. Mesmo para que isso, Ele aquebrante o nosso coração. Qual é a maior montanha ou barreira que está nos impedindo? Saibamos que não é por força nem por violência, mas pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Por isso é que nós necessitamos de um avivamento da parte do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós temos algumas considerações finais a fazer. A primeira delas é ver a nossa sonolência e insuficiência diante das nossas obrigações. Nós somos insuficientes para poder realizar aquilo que Deus ordena que nós realizemos. Nós não temos capacidade para fazer a nossa obrigação. Por exemplo, na educação dos filhos, na condução dos nossos trabalhos, existem barreiras que estão além do nosso alcance. E isso deve nos fazer, primeiramente, entrar no estado primeiro de desespero, porque as coisas não estão sob o nosso controle. Então, ao saber que você não tem controle da circunstância, da situação, que o seu casamento não depende primeiramente de você, que o resultado da vida dos seus filhos não está, em última instância, nas suas mãos, como é que você fica? Você fica desesperado.
Meu Deus, o meu casamento pode ir de água abaixo amanhã. Os meus filhos podem sair do caminho do Senhor. Eu não tenho controle sobre a situação. Isso te coloca numa situação de dependência, de urgência, de desespero. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente fica angustiado. Mas, por outro lado, meus irmãos, nós olhamos que nenhuma barreira pode impedir o agir de Deus. Quando Deus quer, não há quem não queira. Porque Ele pode todas as coisas. E Ele deixa claro que não é nem pela nossa força, nem pela nossa capacidade, mas pela ação sobrenatural do Seu Espírito Santo em nossa vida. Então, se de um lado nós temos angústia e desespero porque as coisas não estão no nosso controle, do outro lado nós temos segurança, nós temos esperança, nós temos alegria porque o Senhor de toda a terra está agindo em nosso favor. Conclusão: todos verão a glória de Cristo por meio da igreja. Deus, através do seu Espírito Santo, está ativamente trabalhando na edificação da sua igreja, utilizando servos humildes para realizar este propósito. Aquele que despreza os humildes começos irão ver o que Deus tem realizado em favor do seu povo. Irão louvá-lo e engrandecê-lo por isso. Que Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra ao nosso coração. Amém?